Tá, cala sua boca, véia da porra! Não vou sair do crime, não ligo pra você e sua fé! Ele era traficante e fazia sua mãe idosa e cadeirante sofrer, mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. A poeira vermelha flutua no ar quente do interior de Minas Gerais. Ela não cai, ela paira, como se o próprio céu estivesse respirando devagar, esperando por algo. As ruas do bairro da Esperança não têm esse nome à toa. Ou ele vem de uma esperança antiga, quase morta, ou é uma ironia amarga que ninguém mais comenta. O barraco onde Marcelo mora fica no fim da rua, onde as casas se espargem como ossos de um animal já muito magro. 2 cômodos apenas. As paredes são de barro seco, rachadas pelo tempo e pelo calor que não cessa. No telhado, telhas de amianto branco ondulam sob o brilho do meio do dia, e quando chove, a água entra por todos os lados, como se a casa sussurrasse para sair dali. Lá dentro, o silêncio tem peso. Dona Neuza está na cama, sempre na cama. Há quase 10 anos, a artrite a prendeu ali como uma corrente invisível que ninguém consegue cortar. Os ossos dela já não obedecem, já não dobram, já não permitem que ela caminhe pelo mundo afora como fazia antes, quando ainda tinha graça nos movimentos. Agora, ela é apenas um corpo que respira, que sofre, que reza. Tem 58 anos, mas parece ter 100. As mãos dela, essas mãos que trabalharam a vida inteira, que amassaram pão, que lavaram roupa no rio, que abraçaram muitos filhos, estão imóveis sobre o peito. Tremem um pouco quando ela tenta mover os dedos. Os joelhos, inchados e deformados, nem sequer conseguem se flexionar mais. A doença devorou aos poucos, e ninguém deteve a morte que caminhava lentamente por seus ossos. E Marcelo? Marcelo tem 58 anos também, quase a mesma idade que a mãe, ou pareceria, se não fosse tudo que a raiva gravou em seu rosto. Ele deveria ser o amparo. Deveria ser a razão por que Dona Neuza acordava cada manhã, apesar da dor. Deveria ser o filho que cumpre a promessa silenciosa que todo filho faz para toda mãe: eu cuidarei de você quando não conseguir mais. Mas Marcelo virou outra coisa. Naquela terça-feira, quando o calor é tão intenso que até os pássaros desistem de cantar, ele entra no barraco com os amigos. 3 homens, todos com os mesmos olhos vazios, os mesmos sorrisos que parecem doença. Eles carregam garrafas de cerveja, e o cheiro delas mistura-se ao cheiro de suor e de fumo que já cobre tudo ali dentro. Dona Neuza tenta virar o rosto para o outro lado quando vê o filho. Não por medo, já passada a fase do medo. Ela vira porque cansa de ver aquilo, porque cada vez que o vê assim, algo dentro dela morre um pouco mais. Marcelo bate a mão na cadeira de rodas que fica perto do colchão da mãe. Aquela cadeira que ela não consegue mais usar porque os pés e as pernas já não seguram. A cadeira cai, batendo no chão com um barulho seco que ressoa pela casa inteira. Mãe, sumiu meu dinheiro de novo, ele grita, mas não está realmente perguntando. Ele está acusando. Dona Neuza não responde. Apenas fecha os olhos. Marcelo é um traficante. Isso não é segredo para ninguém no bairro. Todo mundo sabe. As crianças fogem quando veem vir. As mães rezam para que os filhos não sigam seu caminho. Os policiais conhecem seu nome, sua cara, o som de sua voz gritando nos fins de semana. E Marcelo sabe que sabe. Sabe que todos o temem. E parece que esse medo, de alguma forma, o alimenta. O dinheiro que deveria comprar comida para Dona Neuza desaparece em cerveja, em mulheres nas baladas das cidades vizinhas, em armas que brilham como brinquedos perigosos. O dinheiro que deveria ser remédio vira tráfico. Deveria ser dignidade, mas vira humilhação. Humilhação para a mãe, humilhação para a vizinhança que assiste tudo em silêncio. Mãe velha demais, só atrapalha. Deus a leva logo e eu fico em paz. Ele disse certa vez, com uma cerveja na mão, enquanto os amigos riam como hienas. Aquela frase ficou no ar. Ninguém nunca esqueceu. Nem Dona Neuza. Ela continuou rezando, mas as palavras passaram a vir mais lentas, como se o próprio Deus estivesse distante demais para ouvir. As contas do terço, aquele velho terço que ela traz desde a juventude, com contas desgastadas pelo tempo, passaram a deslizar entre seus dedos com uma textura de desespero. Cada Ave Maria era um sussurro rouco, um último grito que ninguém parecia ouvir. Aquela pequena imagem da Virgem Maria, pregada na parede de barro, tornou-se tudo que ainda prendia a alguma esperança. Maria, com aquele rosto de mãe compreensiva, aquele olhar que parecia saber cada sofrimento, cada injustiça. Dona Neuza fixava os olhos nela todas as noites e sussurrava: Mãe do céu, por que ele não consegue me amar? Por que o mundo tornou assim? As lágrimas, quando vinham,
caíam como uma chuva silenciosa. Mas naquela manhã, quando a poeira vermelha flutuava no ar quente, quando os pássaros tinham desistido de cantar, algo invisível começava a se mover. Algo que Dona Neuza ainda não compreendia. Algo que levaria tudo ao que viria depois, que mudaria tudo. Os dias passam no bairro da Esperança, e com cada amanhecer, a indiferença de Marcelo não apenas permanece, ela muda de forma. Deixa de ser simples negligência e se transforma em algo mais cortante, mais premeditado. Deixa de ser um filho ausente e se torna um homem que escolhe todos os dias fazer mal. Ele começa a negar comida como castigo. Você não trabalha, mãe. Você não contribui para essa casa. Por que é que eu vou gastar o pouco que ganho para alimentar alguém que nem se levanta da cama? Isso é o que ele diz quando ela pede um caldo, quando ela sussurra que a fome acorda no meio da noite. E quando Dona Neuza tenta argumentar, com a voz cansada, quase implorante, Marcelo apenas sai de casa, batendo a porta com uma força que faz toda a estrutura de barro tremer. Enquanto isso, na sala ao lado, o cheiro de carne assada toma conta. Marcelo está lá com os comparsas, e a mesa está cheia. A cerveja gelada, a pano de plástico coberto de comida, a riso gritado que ressoa por toda a estrutura frágil do barraco. Os amigos dele, todos com nomes que a polícia conhece, todos com histórias de sangue que ninguém quer contar, estão ali planejando. Planejando roubos, planejando morte, planejando como saquear casas de gente que já tem tão pouco. Dona Neuza fica sem comer aquele dia. Pior que sem comer, ela fica ouvindo. Ouve o som das garrafas batendo, o som das gargalhadas, o som de Marcelo fazendo aposta sobre quanto tempo um homem consegue sobreviver sem água. Depois, ouve risadas. Depois, silêncio. Depois, tudo de novo. Ela se deita na cama e coloca as mãos sobre o rosto, mas as mãos tremem demais, e ela precisa desistir. Fica apenas deitada, olhando para o teto que tem manchas de umidade, que parece respirar cada vez que o vento sopra. E ali, naquele silêncio que é pior que qualquer barulho, ela começa a sumir. Não de corpo, o corpo continua ali, continua respirando, continua sofrendo. Mas alguma coisa dentro dela, alguma luz que ainda brilhava, começa a se apagar. As semanas passam. Dona Neuza emagrece de um jeito que assusta até quem não quer se importar. Os olhos dela afundam para dentro da caverna do rosto. A pele, que era clara, fica cinzenta. As mãos, essas mãos que tanto trabalharam, ficam finas como papel, e as veias sobem azuis como rios no mapa de desespero. Uma noite, ela tenta se arrastar até o banheiro sozinha. Consegue se mover até a ponta da cama, coloca os pés no chão, um sofrimento a cada movimento, e começa a rastejar, as mãos no chão duro, o corpo dolorido de cada forma que pode doer. Ela consegue chegar até a porta do quarto. Está quase lá. Quase consegue se pendurar na parede para se levantar um pouquinho, quando o pé dela, ou o que restava de força no pé dela, cede. Ela cai. Seu corpo cai para o lado, e a cabeça bate no chão de barro. Não é uma queda de muito alto, mas para alguém como Dona Neuza, alguém que já está tão frágil, alguém cuja fragilidade já alcançou o nível do impossível, é queda suficiente para ficar deitada ali, no chão duro, incapaz de se mover. Marcelo passa por ela e apenas ri. Ele ri como se aquilo fosse um espetáculo gratuito. Ri e chama os amigos. Olha aí, galera. Minha mãe já está curtindo o chão. E o riso dos comparsas ressoa pela casa como latido de hienas. Um deles faz uma aposta. Quanto tempo ela leva para rastejar de volta? Alguém responde, 30 minutos, se não morrer no caminho. Mais risadas. Mais cerveja. Mais indiferença. Dona Neuza fica ali pelo resto da noite. Ninguém a levanta. Ninguém oferece água. Ninguém a toca. Quando as primeiras luzes do amanhecer começam a entrar pelo pequeno buraco que serve de janela, ela ainda está ali, e a dor em seu corpo é tão grande que já não consegue diferenciar uma dor da outra. Tudo é uma coisa só, sofrimento. Ela consegue se arrastar de volta para a cama apenas quando o silêncio volta, quando os homens saem, quando o barraco fica vazio de novo, exceto pelo seu corpo cansado e pela respiração dela, que soa como um fole roto. A vizinhança está dividida. Tem gente que horroriza. Tem gente que apenas suspira. A professora que mora 2 casas à frente, aquela que ainda tem coragem de sonhar, tenta denunciar aos assistentes sociais. Leva 2 meses para alguém aparecer. Quando aparece, é jovem, está com pressa, preenche uma ficha e se vai. Nada muda. A máquina pública é lenta demais, ou talvez seja que a miséria é rápida demais, e quando a máquina finalmente consegue se mover, a miséria já saiu do caminho.
A igreja entra em silêncio também. O vigário, aquele homem que ainda acredita que rezar pode mudar alguma coisa, visita a casa. Aparece 3 vezes. Marcelo o expulsa na terceira, com ameaças que soam como promessas. Não quero seu Deus aqui dentro da minha casa, padre. Leva seus santos e some. O vigário se vai, e a oração que ele trazia fica presa nas paredes de barro, como um fantasma que ninguém consegue tocar. Mas tem alguém que ainda tenta. Tem um padrasto de outro traficante, um homem idoso, cujas mãos já não conseguem fazer nada além de contar os grãos de um rosário, que, uma noite, tira Marcelo para conversar. Eles ficam de pé em uma ruela, sob o luar pálido que não consegue iluminar nem as coisas perto dos pés. Rapaz, o velho diz, e sua voz é grossa de sabedoria, a sombra de Deus já não te cobre mais. A terra está cansada de beber o sangue dos desgraçados. Pensa em ti antes que seja muito tarde. Antes que a morte venha bater na tua porta. Marcelo apenas sorri. Um sorriso que não tem nada de alegria, que é apenas a expressão de quem acredita que está acima de tudo. Acima de Deus, acima da lei, acima da morte. Ele bate no ombro do velho, um gesto que deveria ser amigável, mas que é apenas insulto. Vovô, tu é que tá viajando. Morte é para coitado que acredita em Deus. Eu não acredito em nada disso. E ele se vai. O velho fica ali, na ruela, sob o luar que ainda não consegue iluminar nada, e ele apenas reza. Reza sozinho, como alguém que sabe que a oração chegou tarde demais, ou talvez reza porque ainda há esperança, porque enquanto há alento, há oração. Mas o que ninguém vê, o que ninguém compreende ainda, é que em um quarto escuro, em uma cama dura, uma mãe está começando a fazer algo que mudaria tudo. Dona Neuza está reunindo toda a fé que lhe resta. Toda a esperança que ainda brilha como uma moeda antiga, esquecida entre os escombros. E ela está prestes a gritar para o céu de um jeito que o céu inteiro será obrigado a ouvir. A miséria tem sons próprios. Tem o som da madeira velha rangendo quando alguém se mexe na cama. Tem o som da respiração presa, aquela que parece faltar ar mas que nunca para completamente. Tem o som do silêncio depois que todos se vão, quando a casa fica sozinha com a dor de quem ficou para trás. E tem o som das lágrimas caindo no travesseiro, tão baixinho que nem Deus parece ouvir. Dona Neuza conhece cada um desses sons. Ela os conhece porque eles se tornaram a trilha sonora de sua vida. Acordam com ela, dormem com ela, ficam ali, no meio da madrugada, quando até os cachorros param de latir e o mundo inteiro parece desistir de existir. Naquela semana, uma semana que parecia não ter fim, uma semana em que cada dia pesava como um ano inteiro, as coisas pioram de um jeito que nem a vizinhança consegue mais ignorar. Marcelo não apenas nega comida. Ele passa a zombar da fome dela. Uma tarde, ele entra no quarto onde a mãe está deitada e joga na cama um pedaço de pão seco, tão duro que parece pedra. Toma, mãe, teu jantar de rainha. E ele ri. Ri com uma crueldade que nem ele mesmo sabia que tinha dentro de si. Dona Neuza pega o pedaço de pão com as mãos tremendo, e mesmo sabendo que aquilo vai doer para engolir, mesmo sabendo que não vai matar a fome que já come por dentro há dias, ela come. Come porque o corpo ainda pede, porque a vida ainda insiste. Mas não é só a fome que a consome. É a vergonha. A vergonha de estar assim. A vergonha de depender de alguém que a odeia. A vergonha de ser vista pelos vizinhos como aquela mulher que não conseguiu educar o filho direito. Aquela mãe que pagou o preço do fracasso com o próprio corpo. E pior que tudo isso, a vergonha de ainda amá-lo, mesmo quando ele faz tudo isso. Porque o amor de mãe é assim. Não tem lógica, não tem justiça, não tem explicação. Ele simplesmente está ali, como uma ferida que não cicatriza, como uma chama que não se apaga mesmo debaixo da chuva mais forte. As consequências do pecado de Marcelo não ficam apenas dentro daquela casa. Elas transbordam, como água suja que escorre para a rua e contamina tudo ao redor. A vizinha que trazia sopa, aquela mulher de rosto cansado, de mãos calejadas, que trabalhava limpando casas na cidade e mesmo assim separava um pouco do pouco que tinha para Dona Neuza, começa a ter medo. Medo de Marcelo ver. Medo de ele achar que ela está se metendo onde não foi chamada. Medo de que a violência que ele distribui pelas ruas venha bater na porta dela também. Então ela para de ir. Ainda prepara sopa. Ainda olha pela janela para o barraco onde Dona Neuza está morrendo aos poucos, mas não vai mais. E quando cruza com Dona Neuza pelo olhar, naqueles raros momentos em que conseguem se ver de longe, há lágrimas nos olhos de ambas. Lágrimas de culpa, de impotência, de derrota. A professora que tentou denunciar para os assistentes sociais também desiste. Não porque não se importa, mas porque o sistema não importa.
Porque a burocracia é tão pesada que esmaga qualquer esperança antes que ela consiga dar frutos. Ela continua rezando por Dona Neuza na missa de domingo, mas reza calada, como quem sabe que a oração está batendo em um teto invisível e voltando sem resposta. E Marcelo continua como se nada estivesse acontecendo. Como se não houvesse consequências. Como se Deus não estivesse vendo. Como se a terra não estivesse cansada de beber o sangue dos inocentes. Ele sai todas as noites, volta de madrugada, bêbado ou drogado ou ambos, e quando entra no barraco, faz barulho de propósito. Chuta coisas, grita, ri sozinho como um louco. E Dona Neuza, deitada na cama, apenas aperta o terço entre os dedos e reza. Reza em silêncio, porque até a voz já não sai mais como antes. Reza porque é a única coisa que ainda pode fazer. Uma noite, ela tenta conversar com ele. Marcelo está sentado na sala, contando dinheiro sujo, separando notas amassadas que cheiram a suor e a crime. Dona Neuza, reunindo toda a força que ainda tem, se arrasta até a porta do quarto e o chama. Marcelo, meu filho. Ele nem levanta os olhos. Continua contando. Marcelo, por favor, escuta tua mãe só um pouquinho. Ele para. Levanta os olhos. E naquele olhar há algo pior que raiva. Há tédio. Há desprezo. Há a frieza de quem já decidiu que a pessoa na sua frente não vale mais nada. Que é, mãe? Vai me pedir dinheiro de novo? Vai chorar de novo? Vai rezar de novo? Já cansou, não cansou? Dona Neuza sente as lágrimas subindo, mas prende. Não quer chorar na frente dele. Não quer dar esse gosto. Eu só queria dizer que eu te amo, filho. Que não importa o que você faça, eu sempre vou te amar. E que Deus também te ama. Mesmo quando você acha que Ele não tá vendo, Ele tá. Mesmo quando você acha que tá sozinho, Ele tá contigo. Marcelo ri. Ri de um jeito que corta mais fundo que qualquer faca. Deus? Mãe, se Deus existisse, a senhora não tava aí nessa cama, sofrendo que nem cachorro. Se Deus existisse, Ele tinha me dado uma vida melhor, tinha me dado uma chance. Mas não deu. Então eu tô fazendo do meu jeito. E a senhora é só um peso. Um peso que eu carrego porque nasci com ele. Mas um dia, mãe, a senhora vai morrer. E eu vou ficar livre. O silêncio que vem depois dessas palavras é tão pesado que parece sugar todo o ar da casa. Dona Neuza não responde. Apenas volta para a cama, se arrasta de volta, se deita e fica olhando para o teto. As lágrimas, dessa vez, vêm. Vêm devagar, silenciosas, escorrendo pelos lados do rosto e molhando o travesseiro que já está tão sujo que nem tem mais cor. E ali, naquele quarto escuro, naquele lugar que cheira a mofo e a desespero, algo dentro dela começa a quebrar. Não é a fé. A fé ainda está ali, firme, teimosa, resistindo como uma raiz que se recusa a morrer mesmo em terra seca. Mas é o coração. O coração de mãe. Aquele coração que sempre acreditou que o filho ia mudar, que ia acordar um dia e perceber o mal que estava fazendo, que ia pedir perdão e recomeçar. Aquele coração começa a rachar. E da rachadura, sai uma oração diferente. Não é mais a oração de quem pede pela própria vida. É a oração de quem pede pela vida do outro, mesmo que isso signifique morrer no processo. Dona Neuza aperta o terço entre as mãos, olha para a pequena imagem da Virgem Maria pregada na parede, e sussurra. Mãe do céu, eu não aguento mais. Mas se é preciso que eu aguente mais um pouco para que meu filho seja salvo, então que seja. Se é preciso que eu sofra para que ele acorde, então que eu sofra. Mas, por favor, Mãe Maria, não deixa meu filho morrer sem conhecer o amor de Deus. Não deixa ele ir embora sem saber que foi amado. Por favor. E naquele momento, algo no ar muda. Não há trovão. Não há vento. Não há nada que os olhos possam ver. Mas alguma coisa no invisível se move. Alguma coisa no céu escuta. Alguma coisa na dimensão onde Deus habita registra aquela oração e aguarda como quem guarda uma pérola preciosa. Porque há orações que sobem aos céus como fumaça e se dissolvem no ar. E há orações que sobem como fogo e incendeiam tudo ao redor. E a oração de Dona Neuza, naquela noite, era dessas que queimam. Era dessas que não se pode ignorar. E lá no alto, em um lugar que nem a dor alcança, a Virgem Maria escutou. E decidiu descer. É terça-feira. O dia amanhece cinzento, como se o próprio céu estivesse cansado de nascer. A chuva começa a cair devagar, primeiro como uma ameaça distante, depois como uma certeza que molha tudo.
As telhas de amianto do barraco começam a pingar, e logo o chão de barro fica com pequenas poças que refletem o teto. Marcelo saiu cedo. Não disse para onde ia, não disse quando voltava. Apenas pegou a mochila, colocou a arma na cintura e foi. Dona Neuza ficou sozinha, como sempre. Mas dessa vez, o silêncio é diferente. Dessa vez, o silêncio não é apenas ausência de som. É presença de algo maior. É como se a casa inteira estivesse respirando junto com ela, como se as paredes de barro estivessem esperando por alguma coisa, como se até a chuva lá fora tivesse parado de cair para escutar. Dona Neuza está deitada na cama, mas não consegue ficar ali. Algo dentro dela, uma força que não vem dos músculos, que não vem do corpo já tão fraco, a empurra para se mover. Ela se arrasta. Os braços tremem, as mãos escorregam no chão molhado, mas ela continua. Centímetro por centímetro, ela se arrasta até chegar na parede onde está a pequena imagem da Virgem Maria. A imagem é simples. Não é nada de especial. É uma daquelas que vendem em lojinha de igreja, de plástico barato, com as cores já desbotadas pelo tempo. Mas para Dona Neuza, aquela imagem é tudo. É a única coisa que ainda brilha em um mundo que se apagou completamente. Ela coloca a testa no chão frio. As mãos, tremendo, seguram o terço. E então, ela começa a rezar. Mas não é uma reza comum. Não é aquela reza decorada, aquela que a gente fala de cor sem pensar muito. É uma reza que vem de um lugar tão fundo que parece rasgar a alma ao sair. Mãe Maria, Mãe do céu, eu não sei mais o que fazer. A voz dela é baixa, quase um sussurro, mas tem um peso que atravessa as paredes, que sobe para o céu, que fura as nuvens e chega onde tem que chegar. Eu tentei, mãe. Tentei educar meu filho direito. Tentei ensinar ele a ter medo de Deus, a respeitar as pessoas, a amar. Mas eu falhei. Falhei como mãe. E agora ele tá perdido. Tá tão perdido que eu nem sei mais se ele ainda tem jeito. As lágrimas começam a cair. Caem devagar no começo, depois vem mais rápido, molhando o chão de barro, misturando-se com a água da chuva que entra pelas frestas. Mas, Mãe Maria, a senhora conhece essa dor, não conhece? A senhora viu seu filho ser maltratado, ser humilhado, ser morto. E a senhora não pôde fazer nada. A senhora só pôde ficar ali, de pé, vendo tudo. Eu sei que a senhora entende. Dona Neuza levanta o rosto, olha para a imagem da Virgem, e naquele momento, é como se os olhos da imagem estivessem olhando de volta. Como se Maria estivesse ali, de verdade, ouvindo cada palavra. Eu aceito meu sofrimento, mãe. Aceito essa dor. Aceito essa cama. Aceito essa doença. Aceito até a fome. Mas, por favor, não deixa meu filho morrer sem conhecer o amor de Deus. Não deixa ele se perder para sempre. Ele é filho da senhora também. A senhora é mãe dele tanto quanto é minha. Então, por favor, vai buscar ele. Vai atrás dele. Traz ele de volta antes que seja tarde demais. A oração continua. Dona Neuza reza cada mistério do terço, mas entre cada Ave Maria, ela coloca o nome do filho. Marcelo. Marcelo, meu Marcelo. E cada vez que diz o nome, é como se estivesse entregando o filho de novo, como se estivesse colocando ele nos braços da Virgem e dizendo: olha, mãe, eu não consigo mais. Agora é com a senhora. A chuva lá fora fica mais forte. O vento bate nas telhas, faz barulho, mas dentro do quarto há um silêncio estranho. Um silêncio que não é vazio. É cheio. Cheio de algo que Dona Neuza não consegue explicar, mas que sente. Sente no corpo inteiro. É como se alguém tivesse entrado no quarto e estivesse ali, em pé, ao lado dela. É como se uma mão invisível estivesse tocando sua cabeça, acariciando seus cabelos brancos, dizendo sem palavras: eu ouvi. Eu estou aqui. Dona Neuza termina a oração e fica ali, prostrada, a testa ainda encostada no chão. Não consegue se mover. Não quer se mover. Porque naquele momento, pela primeira vez em anos, ela sente paz. Uma paz que não faz sentido, que não tem explicação, mas que está ali, real, envolvendo ela como um cobertor quente em uma noite fria. E então, algo acontece. A chuva para. De repente. Sem aviso. Como se alguém tivesse fechado uma torneira no céu. O vento acalma. O barulho das telhas cessa. E em meio a esse silêncio novo, um raio distante ilumina o quarto inteiro. A luz entra pela janela pequena, atravessa o ar úmido e bate exatamente na parede onde está a imagem da Virgem. E por um breve instante,
Tão breve que Dona Neuza nem tem certeza se viu mesmo ou se foi sua imaginação. A imagem parece respirar. Parece piscar. Parece sorrir. Dona Neuza sente o coração disparar. Não é medo. É reconhecimento. É a certeza de que foi ouvida. De que não está sozinha. De que algo maior, algo infinitamente bom, está prestes a agir. Ela se arrasta de volta para a cama, deita-se, e pela primeira vez em meses, dorme em paz. Não é um sono inquieto, cheio de dor e pesadelos. É um sono profundo, restaurador, como o sono de quem sabe que a batalha não é mais sua, que agora é com Deus. E lá no alto, muito além das nuvens, muito além do que os olhos humanos podem ver, a Virgem Maria levanta-se do trono de luz onde repousa ao lado do Filho. Ela olha para baixo, para aquela casa de barro no interior de Minas Gerais, para aquela mãe sofrida que acabou de entregar o filho nos braços dela. E Maria decide: eu vou. A madrugada chega devagar, como quem sabe que algo extraordinário está prestes a acontecer. Marcelo retorna ao barraco por volta da 1 da manhã. Os olhos dele estão vermelhos de bebida e cansaço. A arma pesa na cintura como uma âncora que o puxa para baixo. Ele entra na casa de forma atordoada, quase caindo sobre os próprios pés, e se joga sobre o colchão imundo sem nem tirar a roupa. O cheiro de suor, álcool e sangue alheio emanava de sua pele como uma nuvem venenosa. Ele adormeça imediatamente. E é naquele sono profundo, naquele lugar entre a consciência e o abismo, que tudo muda. Primeiro, há um silêncio. Não é o silêncio comum da noite, aquele silêncio que é apenas ausência de som. É um silêncio ativo, pulsante, como se a própria realidade tivesse pausado para deixar algo passar. É como se o universo inteiro tivesse respirado fundo e prendido a respiração. Nos bairros vizinhos, os cães que latiam toda noite param de latir ao mesmo tempo. As ruas, que nunca ficam completamente quietas, ficam imóveis. Até a rua perde seu som. O som dos carros distantes, das motos, das vozes tarde da noite, tudo simplesmente cessa. E então, uma luz. Não é uma luz comum. Não é a luz amarela de um lampião, ou a luz branca de uma lâmpada. É uma luz que vem de dentro para fora, como se tudo ao redor estivesse começando a irradiar claridade. Uma luz branca, morna, que atravessa as paredes de barro como se elas fossem feitas de vidro. Dona Neuza, deitada na cama do outro quarto, acorda com essa luz. Abre os olhos e vê tudo ao seu redor iluminado de um jeito que não tem explicação. Mas não há medo. Há apenas certeza. Certeza de que o que ela rezou foi ouvido. Certeza de que o que ela pediu está chegando. Ela coloca as mãos no peito e sente o coração bater devagar, ritmado, como se estivesse marcando o tempo de algo importante. E sussurra, tão baixo que nem ela mesma consegue ouvir: Mãe Maria, a senhora veio. No quarto ao lado, Marcelo não acorda com a luz. Ele continua dormindo, mergulhado naquele sono pesado de quem carrega demais no corpo e demais na alma. Mas dentro dele, dentro daquele corpo que continua respirando, algo está acontecendo. Alguma coisa está entrando. Alguma coisa que não é deste mundo está tocando em suas feridas. E então, a aparição começa a tomar forma. A luz concentra-se ao redor da cama de Marcelo. Não é violenta. Não é assustadora. É delicada, como um toque de mãe. E dentro daquela luz, uma forma começa a aparecer. Não é sólida como um corpo humano. É mais como uma presença, uma silhueta feita de luz e de ternura. É a Virgem Maria. Ela está ali, em pé, ao lado da cama onde Marcelo dorme. Sua figura não tem contornos precisos, mas é claramente feminina. É claramente maternal. Há uma serenidade em sua presença que contradiz toda a crueldade do mundo. Há uma brandura que contrabalança toda a dureza que Marcelo conheceu até hoje. E então ela coloca a mão sobre o peito dele. Não é um toque físico, mas Marcelo sente. No fundo do sono, no fundo daquele lugar onde os sonhos nascem, ele sente aquela mão. E aquela mão traz com ela uma verdade que nenhuma palavra conseguiria carregar. Uma verdade que é ao mesmo tempo suave e insuportável. Marcelo abre os olhos naquele mundo de sonho onde tudo é iluminado. E vê ela. Não consegue ver o rosto com clareza. A luz em volta dela é intensa demais para isso. Mas consegue sentir os olhos dela. Os olhos que veem tudo. Os olhos que têm milênios de sabedoria dentro deles. Os olhos que não julgam, mas que revelam cada verdade que foi escondida. E então ela fala. Sua voz não é como a voz de um ser humano. Não vem do ar. Vem de dentro, do próprio espírito de Marcelo. É a voz de 1000 velas acesas em uma catedral vazia.
É o som de um choro antigo se transformando em música. É morna, é quente, é de uma ternura que machuca porque é tão pura que não consegue caber dentro de um corpo que está tão cheio de sujeira. Marcelo, meu filho, vim porque uma mãe chamou por ti, e porque ainda há tempo. A voz vibra dentro dele, e naquele instante, Marcelo sente algo que não sentia desde que era criança: o peso de ter alguém que o ama. O peso de ter decepcionado alguém que o ama. O peso de estar sendo dado uma chance que ele nunca mereceu. A mão da Virgem ainda está sobre seu peito. E agora ela o aperta levemente. Levemente, mas com uma força que é absoluta. Uma força que vem do centro do universo, que vem da compaixão infinita, que vem de um lugar onde não existe fraqueza. E Marcelo sente seu coração disparar. Sente como se estivesse tendo um infarto, mas é diferente. É como se seu coração estivesse acordando. Como se estivesse voltando à vida depois de anos dormindo. No outro quarto, Dona Neuza permanece acordada. Os olhos dela estão cheios de lágrimas que não caem. Está rezando. Rezando em silêncio, rezando com o corpo inteiro, rezando com o fôlego que lhe resta. E aquela luz que invade o quarto de Marcelo também invade o seu. E quando a luz toca seus olhos, ela sente a mão de Maria também tocando sua fronte. Uma bênção. Uma resposta. Uma promessa. E no silêncio profundo dessa madrugada, em um bairro pobre de Minas Gerais, algo que parecia impossível começa a acontecer. As correntes que prendiam Marcelo começam a tremer. A dureza que cercava seu coração começa a rachar. A morte que o perseguia começa a recuar. Porque a Virgem Maria veio. E com ela, veio a possibilidade da redenção. A luz intensifica-se. Não há mais dúvida. Não há mais possibilidade de ser sonho. O corpo inteiro de Marcelo está acordado agora, preso naquele instante onde o natural e o sobrenatural se tocam, onde o físico e o espiritual ocupam o mesmo espaço. Ele tenta gritar, tenta se mover, mas o corpo não obedece. E não é por medo. É por reverência. É como se cada célula dele soubesse que está na presença de algo sagrado. A forma de Maria se define ainda mais. Agora consegue ver mais claramente. Não é uma visão humana. É uma percepção que vai além dos olhos. Ela veste uma túnica branca que parece ser feita de luz sólida. Um véu cobre sua cabeça e desce pelos ombros, e tem um movimento suave, como se houvesse um vento gentil soprando apenas ali. Seus braços estão abertos para o lado, não em pose teatral, mas com uma naturalidade que fala de eternidade. Seu rosto ainda não está completamente visível. Há uma suavidade, uma brancura, como se a luz que emana dela seja tão forte que dilui seus traços. Mas os olhos estão perfeitamente claros. São olhos de uma mãe. Olhos que viram seu filho ser crucificado. Olhos que rezaram durante 3 dias de morte. Olhos que conhecem cada tipo de sofrimento que existe, porque passou por todos eles e ainda assim permanece de pé, permanece na compaixão, permanece na esperança. E naqueles olhos, Marcelo vê a si mesmo. Vê-se como realmente é. Não como imagina ser. Não como tenta se mostrar. Mas como é de verdade. Vê o homem que abandonou a mãe. Vê o homem que machucou inocentes. Vê o homem que vendeu a alma por migalhas de poder. E em cada imagem que vê refletida nos olhos de Maria, há dor. Mas não é dor de condenação. É dor de compaixão. É a dor de uma mãe vendo o filho que ama se destruindo lentamente. A voz de Maria vem de novo. Dessa vez, há palavras, mas elas não chegam pelos ouvidos. Chegam direto na alma. São palavras que ressoam dentro dele, que ecoam nas câmaras vazias de seu coração, que trazem verdades que ele tentou negar por tanto tempo. Tu mataste a inocência com drogas. Tu mataste a paz com roubo. Tu mataste a alma de tua mãe com indiferença. Ela carregou-te no ventre, Marcelo. Carregou-te durante 9 meses enquanto seu próprio corpo se transformava. Amamentou-te com seu leite, com seu sofrimento, com seu desejo de que tu fosse bom. E em cada noite de tormento, quando sua dor acordava na escuridão, ela rezava por ti. Rezava pelo homem que tu ainda não eras, mas que ela acreditava que poderia ser. Cada palavra cai como uma pedra em um lago calmo, criando ondas que percorrem todo o seu ser. Ela caiu no chão e tu riste. Ela pediu uma chance e tu negaste. Ela rezou por ti e tu a insultaste. E mesmo assim, ela continua rezando. Continua amando. Porque a mãe não ama o homem que o filho se tornou. A mãe ama o homem que o filho poderia ser. As lágrimas começam a cair do rosto de Marcelo. Não são lágrimas de homem duro. São lágrimas de criança.
São aquelas lágrimas que saem quando as defesas caem completamente, quando não há mais lugar para se esconder, quando toda a coragem que foi construída com anos de crueldade desmorona em um instante. Maria levanta a mão que estava sobre seu peito. Por um momento, pareça que vai afastá-lo, que vai deixá-lo ali, sozinho, com a verdade que lhe revelou. Mas não faz isso. Em vez disso, ela o abraça. Não é um abraço físico, mas Marcelo o sente em cada célula. Sente a presença dela ao redor dele como um manto. E naquele abraço há tudo. Há perdão que ele não merece. Há amor que ele não consegue compreender. Há uma aceitação tão profunda que faz toda a sua vida anterior parecer um sonho. Ainda há graça, meu filho, ela sussurra. Ainda há possibilidade. Mas a escolha é tua. Eu posso vir em buscar-te da escuridão, mas tu precisa dar a mão. Eu posso abrir a porta, mas tu precisa entrar. Eu posso amar-te, mas tu precisa aceitar ser amado. E naquele instante, Marcelo entende. Entende que todo aquele tempo que passou acreditando que era livre, na verdade estava preso. Preso nas correntes invisíveis que ele mesmo forjou com as próprias mãos. Preso na escuridão que ele escolheu abraçar. Preso em um inferno vivo que criou para si mesmo. E entende que há uma saída. E que aquela saída tem o rosto de uma mãe. Tem o coração de uma mãe. Tem a paciência de uma mãe que não cansa de tentar trazer o filho de volta, não importa quantas vezes ele se recuse. Maria o solta do abraço. A luz que circunda sua figura começa a diminuir levemente. Não desaparece, mas se faz menos intensa, como se estivesse preparando Marcelo para voltar ao mundo, para lidar com a escuridão do quarto, para despertar daquele outro lado onde as almas conversam. Haverá dor no caminho, meu filho, porque o arrependimento verdadeiro não é sem sofrimento. Tu terá que ver o rosto das pessoas que magoou. Terá que ouvir o ódio que te dão. Terá que carregar o peso do que fez enquanto tenta se redimir. Mas eu estarei contigo. Cada passo, eu estarei. Tu não estarás sozinho. E então, ela começa a desaparecer. Não desaparece toda de uma vez. Desaparece como quem se afasta devagar. Primeiro desaparecem os pés, depois as pernas, depois o corpo, até que só restam aqueles olhos. Aqueles olhos que veem tudo e ainda amam. Aqueles olhos que viram Jesus nascer, que viram Jesus crescer, que viram Jesus morrer. Aqueles olhos agora olham para Marcelo com uma compaixão que penetra na alma. E então, até aqueles olhos se vão. Mas a luz permanece. Uma luz mais fraca, mais suave, mas que ainda brilha no quarto. E naquela luz, Marcelo ouve um último sussurro. Uma última palavra, dita com uma ternura que faz parecer que toda a compaixão do universo foi condensada naquele som. Volta para casa, meu filho. Volta para tua mãe. Ela está te esperando. O silêncio volta, mas agora é diferente. É um silêncio que não faz mais sentido, porque Marcelo sabe que não está sozinho. Sabe que foi tocado. Sabe que algo nele mudou de forma irreversível. Mas a Virgem já se foi, e ele continua deitado na cama, no escuro, com o corpo tremendo de frio e de choro. Então as visões começam. Não são sonhos. São memórias que ganham vida. São momentos que ele viveu, mas que nunca realmente permitiu que existissem em sua consciência. E agora elas vêm todas de uma vez, como um filme que passa em velocidade dupla, mas cada fotograma grave-se na alma com clareza de quem o vê pela primeira vez. Vê sua mãe jovem. Está ali, em um tempo que Marcelo nem lembra mais. Ela tem talvez 30 e poucos anos. O cabelo ainda é preto, brilhante. Os olhos têm aquela luz que depois se apagaria lentamente. E ela está com Marcelo nos braços, o Marcelo menino, recém-nascido, tão pequeno que cabe em suas mãos. E ela o olha com um amor que é tão absoluto, tão completo, que Marcelo sente aquele amor entrando nele agora, anos depois, e quebrando tudo que tentou construir como defesa. Ela canta uma música para o bebê. Uma música de ninar simples, mas quando Marcelo a ouve agora, em visão, a música parece ter vindo de Deus. Depois vê outro momento. Dona Neuza está trabalhando, lavando roupa no rio. As mãos dela mergulhadas na água fria, movendo-se de forma rápida, mas sem pressa. O sol está batendo nas costas dela, suado suja toda, mas o rosto dela está de paz. Porque ela está pensando no filho. Está imaginando o homem que ele seria, as coisas boas que faria. E está rezando em silêncio enquanto trabalha. E depois vê outro. E outro. E outro. Vê Dona Neuza abdicando de comida para que ele tivesse. Vê os olhos dela buscando dele em cada refeição, vendo se ele havia comido o suficiente.
Vê as noites em que ela acordava com febre dele, colocava a mão na testa dele e rezava para que a febre passasse para ela se fosse necessário. Vê Dona Neuza quando ele ficou desaparecido por 3 dias aos 13 anos, quando entrou para a vida de rua. Vê aquela mãe caminhando por cada viela, perguntando se alguém havia visto o filho, com os olhos vermelhos de lágrima, com o coração dilacerado por não poder protegê-lo mais. Vê o momento exato em que tudo começou a mudar. Exato. Como se Maria tivesse marcado aquele instante com um compasso. É quando Marcelo, aos 18 anos, chega em casa trazendo o primeiro dinheiro de tráfico. E Dona Neuza vê aquele dinheiro, vê aquela arma, vê o brilho diferente nos olhos do filho, um brilho que não é de esperança mais. É de morte. E naquele instante, ela entende. Entende que perdeu o filho. Que o filho que conhecia desapareceu. E vê a dor nos olhos dela naquele instante. Vê como aquela dor nunca mais sai. Como ela simplesmente muda de intensidade, às vezes menor, às vezes quase a matando, mas nunca desaparece completamente. Depois as visões mudam. Agora Marcelo vê o presente. Vê Dona Neuza deitada na cama. Vê os olhos dela afundados. Vê o corpo tão magro que parece estar desaparecendo. Vê as mãos tremendo quando ela tenta beber um pouco de água. Vê aquele terço tão gasto que as contas estão quase desaparecendo. E vê cada oração que ela fez por ele. Cada noite que rezou. Cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto rezava. Vê quando caiu no chão e ele riu. Naquela visão, ele consegue ver o que realmente aconteceu naquele momento. Não apenas o físico, mas o espiritual. Vê a alma de Dona Neuza quase partindo naquele instante. Vê como ela conseguiu se segurar apenas porque sabia que se desistisse, tudo seria em vão. Que sua morte teria deixado o filho ainda mais perdido. Que sua morte seria a morte completa de qualquer esperança de que Marcelo voltasse. E vê quando ela rezou aquela oração, aquela noite de chuva. Vê como aquela oração saiu do corpo dela como uma luz. Como subiu aos céus. Como tocou no coração de Deus. Como moveu céus e terra para trazer a Virgem Maria a um barraco de barro em um município do interior de Minas Gerais. Depois, as visões mudam de novo. E agora elas mostram o futuro que o aguarda se não se converter. Vê-se a si mesmo, alguns meses à frente. Vê seu corpo caído em uma ruela. Há sangue. Há bala. Há morte. Não há heroísmo. Não há glória. Há apenas uma morte estúpida, vazia, rápida. Uma morte que mais ninguém vai lembrar além da polícia quando apagarem seu arquivo. E vê Dona Neuza recebendo a notícia. Vê a mãe desabando. Vê o último fio de esperança se rompendo. E vê que, poucos dias depois, ela também morre. Não pela artrite, pela tristeza, pela desistência, pela morte do filho ser a morte dela também. E vê o cemitério. Seu corpo e o dela, mãe e filho, mas separados. Tão separados em morte quanto estiveram em vida. Dona Neuza em uma cova simples, com meia dúzia de vizinhas rezando para ela. E ele em um canto perdido do mesmo cemitério, com ninguém. Sem ninguém para cuidar do túmulo. Sem ninguém que se importe. A comunidade sussurrando seu nome apenas com desdém. As crianças que um dia ele poderia ter salvo permanecendo perdidas, sem referência, sem exemplo. Seguindo pelo mesmo caminho que ele seguiu, porque era o único caminho que viram. E tudo que ele era, tudo que viveu, se apagando da história como se nunca tivesse existido. Naquela visão, Marcelo sente uma dor que não é física. É uma dor de alma. É a dor de compreender completamente todo o peso de suas escolhas. É a dor de ver claramente que a vida que estava vivendo não era liberdade, era prisão. Que a morte que corria atrás dele não era destino, era consequência de cada ato errado. E então, Maria o abraça de novo. Mesmo que não esteja lá fisicamente, ele a sente. Sente aquele abraço de mãe que diz sem palavras: eu te amo mesmo sabendo de tudo isso. Eu te aceito mesmo vendo tudo isso. E eu acredito que tu pode ser melhor que isto. E naquele abraço, algo dentro de Marcelo quebra completamente. Quebra de um jeito que liberta. Porque a quebra que custa a vida inteira não consegue fazer, a presença de uma mãe que é a mãe de todos, consegue fazer em um instante. Quebra de um jeito que permite que a graça entre. Quebra que permite que a redenção comece. Marcelo abre a boca e grita. É um grito que sai do fundo da alma. É um grito que é ao mesmo tempo morrida de dor e canto de libertação. É um grito que é confissão, arrependimento e despertar tudo junto. E esse grito ecoa pelo barraco inteiro. No outro quarto, Dona Neuza o ouve. E sabe.
Sabe que algo aconteceu. Sabe que a Virgem fez o que veio fazer. Sabe que o filho acordou. E ela chora também. Mas são lágrimas diferentes. São lágrimas de alívio, de gratidão, de vitória. Porque uma mãe sabe. Uma mãe sente quando o filho encontra o caminho de volta. Uma mãe reconhece aquele primeiro grito de um filho que começa a renascer. Marcelo acorda gritando. Está coberto de suor, tremendo, totalmente acordado. A madrugada ainda reina. Levanta com as pernas quase não segurando e caminha até o outro quarto. Na escuridão, vê a silhueta de Dona Neuza na cama. Cai de joelhos ao lado dela. Mãe, perdão, sussurra, a voz rouca de choro. Perdão por tudo. Por não ter cuidado de ti. Por ter sido cruel. Dona Neuza acorda com os sons. Coloca a mão tremendo sobre a cabeça do filho. E consegue fazer o que não conseguiu por anos. Consegue confortar. Meu filho querido. Já está perdoado. Já está tudo perdoado. Marcelo levanta com cuidado. Pega a mãe nos braços, com delicadeza, com medo, e a coloca sobre o colchão limpo que ele próprio estira com seus lençóis. E naquele instante, a primeira redenção acontece. Antes do amanhecer, ele abandona tudo. A mochila com droga, a arma, o dinheiro sujo. Tira tudo de cima de si como quem tira um peso que carregava há anos. E quando faz isso, sente a presença de Maria. Não é uma visão, é apenas um sentimento, um calor, uma sensação de que não está sozinho. Marcelo vai para a casa do padrasto idoso e sabe o que uma vez tentou avisá-lo. Bate na porta antes do amanhecer. Vovô diz quando o velho abre: me ajuda. Eu quero sair disso. Eu quero voltar para minha mãe. Por favor, me ajuda. E naquele momento, o velho que rezava em silêncio vê o milagre. Abraça forte, como quem finalmente recebe uma resposta de Deus após anos esperando. Vem comigo, filho. Vem comigo que eu cuido de ti. E quando o sol nasce naquele dia, uma transformação silenciosa já havia começado. Os dias que seguem não são fáceis. O velho padrasto o acolhe em sua casa. E no dia seguinte, Marcelo sabe o que precisa fazer: devolver. Procurar cada pessoa que roubou. Pedir desculpas. Confessar. Vai à polícia e conta tudo. Os roubos, as drogas, o dinheiro. Devolve. Faz um acordo. E depois, vai para a rua procurar as pessoas que magoou. A primeira é a mãe de um menino que Marcelo vendeu droga. O garoto morreu de overdose há 2 anos. Quando a mulher abre a porta e vê quem é, quase a fecha. Mas há algo nos olhos de Marcelo que a faz deixar ele entrar. Eu venho pedir desculpas pelo seu filho, Marcelo diz. Matei ele quando vendi droga. Matei quando só pensava em dinheiro. E eu vou dedicar o resto da minha vida para que nenhuma outra mãe passe pelo que a senhora passou. Ali, naquele quarto, 2 pessoas choram juntas a morte de um menino que não precisava morrer. Marcelo consegue um emprego em uma olaria. É trabalho duro, que paga pouco, mas é honrado. E tudo que ganha é dedicado a Dona Neuza. Contrata uma enfermeira comunitária. Compra remédios. Limpa a casa. Cuida como foi cuidado. Nos fins de semana, vai à igreja com a mãe. A comunidade, que tinha medo de Marcelo, começa a confiar nele. Lentamente. Porque a mudança verdadeira é sempre lenta. Uma criança que costumava correr quando via passa a cumprimentá-lo. Uma mãe que trancava a porta agora abre. E o que mais muda é o rosto de Dona Neuza. A artrite ainda está ali. Os ossos ainda doem. Mas os olhos dela, aqueles olhos que começaram a apagar anos atrás, voltam a brilhar. Voltam a ter aquela luz que só a esperança consegue criar. Uma noite, Dona Neuza coloca a mão no rosto do filho. Meu filho, tu é um homem bom. Tu é um homem de Deus. Eu sempre soube que isso estava dentro de ti. E Marcelo chora de novo. Mas é choro de aceitação. De paz. Passa 1 mês. Depois 2. Depois 6. Com a bênção do vigário, Marcelo cria um centro simples no bairro. Um galpão onde jovens em risco aprendem um ofício honrado. E enquanto ensina, conta histórias. Histórias da própria vida. Conta sobre a mãe na cama. Conta sobre aquela madrugada em que tudo mudou. E alguns daqueles meninos conseguem enxergar a saída. 1 ano passa. O bairro da Esperança não mudou radicalmente, mas há algo novo. Há esperança. Há o centro onde Marcelo ensina. Há histórias de mudança. Há testemunho vivo de que redenção é possível.
Dona Neuza tornou-se lenda. Não porque seus ossos se curaram, mas porque aquele rosto que quase morreu de tristeza brilha agora. Senta à porta do bairro, à frente do centro que Marcelo criou. E quando alguém passa, ela benze. Coloca a mão nos rostos dos meninos que saem de casa. Fala uma coisa simples. Reza. Reza e acredita. Porque Deus ouve. A Virgem Maria ouve. E não importa o quanto pareça perdido, tem sempre uma mãe rezando. Marcelo trabalha. Trabalha na olaria durante o dia. Trabalha no centro à noite. E todas as noites, senta ao lado da mãe e rezam juntos. Reza verdadeira. Reza de coração. E toda noite, antes de dormir, levanta os olhos para o teto. Mãe Maria, obrigado. Obrigado por vir me buscar. Obrigado por não desistir de mim. Uma noite, quando Marcelo dorme, Maria vem novamente em sonho. Mas dessa vez é diferente. Não há luz intensa. Não há revelação dolorosa. Há apenas a presença suave de uma mãe. E Maria coloca a mão sobre o coração de Marcelo. Apenas toca. Apenas abençoa. E quando toca, há um sorriso no rosto dela. Um sorriso que diz que ele foi perdoado. Que ele foi redimido. Que ele mudou. E que ninguém está realmente perdido enquanto há uma mãe rezando. Enquanto há uma mãe celestial que não cansa de amar, que não cansa de procurar, que não cansa de salvar. Marcelo acorda em completa paz. Às vezes pensamos que a vida é uma linha reta, que uma vez perdidos, ficamos perdidos para sempre, que não há volta. Mas isso não é verdade, porque há algo no coração de Deus que não desiste. Há algo no coração de uma mãe que não morre. Há algo na intercessão de quem ama verdadeiramente que consegue mover montanhas. E quando dois amores se encontram, o amor de uma mãe terrena e o amor de uma mãe celestial, nada consegue permanecer como era. Marcelo é prova viva disso. Não porque virou um santo. Continua sendo um homem com fraturas, com feridas que cicatrizaram mas deixaram marcas. Mas é um homem que acordou. É um homem que escolheu diferente. É um homem que a cada dia escolhe bem em vez de mal. E Dona Neuza, seus ossos não se curaram, mas seu coração foi curado. Seu espírito foi libertado. Porque viu o filho voltar. Porque viu a oração ser respondida. Porque descobriu que o sofrimento tinha propósito. Tinha o propósito de trazer um filho de volta para casa. A lição é simples, mas profunda. Nenhum coração está perdido enquanto há uma mãe rezando. O amor corrige o impossível. E a Virgem Maria, aquela que conhece cada tipo de dor, que ainda caminha entre os mais abandonados, ainda traz a verdade que salva. Se você está perdido hoje, saiba que há alguém rezando. Saiba que há uma mãe em algum lugar rezando por você neste exato instante. E saiba que aquela oração vale mais que qualquer coisa que o mundo oferece. A oração de uma mãe muda tudo. Se essa história tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que está perdido. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Porque cada pessoa que ouve essa história é uma possível Marcelo que acorda. É uma possível Dona Neuza que vê a oração ser respondida. É uma possível transformação que muda tudo. Que a Virgem Maria abençoe cada um que ouve essa história com a certeza de que não estão sozinhos. Porque na verdade, você nunca esteve.